Oi, gente, eu vou fazer um react aqui à entrevista do advogado do Mauro Cid, César Bittencourt, na CNN Brasil. E vocês vão ver que o advogado demonstra a estratégia de agora colocar o Mauro Cid como uma vítima, um coitadinho que apenas cumpria ordens. É bom sempre lembrar que cumprir ordens ilegais não torna a ordem legal, ou seja, o fato de alguém ter mandado não obriga ele a cumprir, o que significa que ele vai responder pelos crimes que cometeu, mesmo que isso tenha sido a ordem de um superior, mas é óbvio que quem mandou deve ser mais responsabilizado ainda, não é? E ele também vai deixar claro outros aspectos que eu vou comentar aqui, reagindo com vocês. Muitos aspectos da estratégia do advogado, ele deixa claros nessa entrevista. Então vamos assistir. No Tribunal Federal, entre eles o caso das joias. Lembrando que é o terceiro advogado contratado por Mauro Cid nos últimos meses. Doutor César, obrigada pela gentileza de estar conosco aqui na CNN Brasil. Bom dia, hein? Bem-vindo. Bom dia, satisfação. Obrigado a vocês. Estamos à disposição para responder as perguntas maravilhosas que vocês fazem para a gente. Às vezes os assuntos não são tão maravilhosos assim, convenhamos. Olha, o CNN Brasil está aqui dentro do gabinete do advogado César Bittencourt, ele que assumiu agora, Elisa, a defesa de Mauro Cid, tenente-coronel, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, gaúcho, 40 anos como criminalista, professor de direito penal e um ferrenho crítico do Instituto da Delação Premiada. Então, eu queria começar perguntando para o senhor sobre estratégia na defesa, o senhor que é o terceiro advogado passando por este caso, o senhor vai fazer uma defesa alinhada à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou o senhor compreende que Mauro Cid apenas seguia ordens? Bom dia, satisfação. Claro, o Mauro Cid, como assessor, em ordens, cumpriu ordens do chefe, do superior. E como militar, essa obediência hierárquica é muito rígida, é muito grande, né? Ele exercia a função, não tem como se desvincular. O que ele fazia? Assessorava. Assessorava quem? O presidente. Assessorava o presidente. Uma variedade de situações. Assessorava num cargo civil, embora ele tenha, Mauro Cid, de origem militar. Aí a estratégia está clara. Ele vai dizer que Mauro Cid, por ser uma pessoa de origem militar, ele tem entranhado na cabeça dele muito forte a ideia de hierarquia, e quando Bolsonaro mandou ele fazer coisas, inclusive ilegais, ele, por entender que era a ordem do chefe, obedeceu. O advogado está tentando aqui estabelecer uma estratégia, não de provar que o Mauro Cid é inocente, mas de se ele é culpado, apenas sobre ele tem que ser menor. Ele está numa redução de danos. E eu vou dizer para vocês, eu tenho quase certeza que essa estratégia ele discutiu com o pai do Mauro Cid, que foi quem contratou ele. O pai do Mauro Cid não quer que o filho passe muito tempo na cadeia. E a estratégia desse advogado agora parece ser que o Mauro Cid pode até ser condenado, mas que ele responda, que ele fique com tornozeleira eletrônica dentro de casa, que com o réu primário ele não tem uma pena muito longa. A ideia é diminuir o tamanho da pena. Isso começa a ficar claro nessa conversa. E ele diz que é contra a delação, mas vocês vão ver como é que ele vai falar da delação premiada como instrumento e tal. Vejam só. Além, inclusive, da função oficial que seria assim, quer dizer, ele servia para tudo, você estava atenção, cumpre ordens. Essa era a função do Mauro Cid. Não o conheço, não conversei com ele ainda. Eu tive contato ontem à noite com a família que me contrataram. Então, eu pretendo conhecer o Mauro Cid hoje no final da tarde. Pegaram aí? Foi contratado pela família. Eu tenho quase certeza que foi o pai do Mauro Cid que foi o responsável por essa contratação. Mas enfim, vamos lá. O senhor conhece o caso do Mauro Cid, eu imagino, impactado aí pelas notícias, pelos seus colegas advogados, né? Porque este é um caso que tem personagens aí que já envolveu muitos advogados, não é mesmo? Muita coisa. Muita coisa. Mas existem alguns pilares, que dá para se dizer assim, da sua linha de atuação, de como o senhor deve seguir à frente da defesa de Mauro Cid. Delação premiada, vai ter? Olha, a delação premiada não está no horizonte, né? Sabe todo mundo que sou um crítico ferrenho da delação premiada desde lá do princípio, desde o início. Agora, eu reconheço que a delação premiada é um instituto jurídico legítimo, legal, reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, são armas que ficarão à disposição da defesa, mas eu tenho que ter primeiro contato com o cliente, né? Porque eu não tenho a menor ideia do que o Mauro pensa a respeito. Então, a gente vai conversar, vai se entender, vai ter o primeiro contato para verificar, mas não está no horizonte de uma delação premiada. Uma que eu sou crítico, realmente, eu acho que é uma aberração, na verdade, mas está integrado no sistema jurídico brasileiro, é um instrumento de defesa valiosíssimo, então, se for necessário, a gente não abre mão de poder usar, mas não está.
parece uma pessoa escorregadeira. É um instrumento de defesa valiosíssimo, mas eu sou crítico. É uma aberração, mas veja bem, né? Escorrega muito, né? Mas, enfim, sobre o pai do Mauro Cid, que contratou Tudo Leva a Crer, ele falou que foi a família do Mauro Cid. O pai do Mauro Cid está brigado com Bolsonaro. Isso também tem que ser lembrado. Nunca é demais lembrar isso, mas vamos seguir. Nosso universo, no nosso horizonte, nem meu nem do Mauro, que eu sei. Até mesmo porque a decisão de fazer uma delação é de quem? É da defesa? É do cliente? É um diálogo. Aqui a gente não impõe. Ele, como general, quer dizer, coronel, teria mais condição de impor a mim. Esse ato falho foi maravilhoso. Ele como general, ou como coronel. É porque, doutor César, quem te contratou foi o general, né? Foi o pai do Mauro Cid. Mas enfim. Né? Milico gosta de mandar coisa assim, né? Mas também obedece. Então a gente vai ter um bom diálogo para conversar e nós vamos nos entender, com certeza. Aquilo que for melhor para o Mauro, nós vamos fazer. Mas respeitando sim, a sua independência, o que ele pensa, porque eu sei que ele é um militar genial, tem uma carreira maravilhosa feita aí, que agora pegou uma mancha por aí que nós vamos ter que apagar essa mancha, fazer desaparecer. Eu tenho honra e satisfação de defendê-lo, de ser escolhido para fazer essa defesa. Cumprimentando o Bernardo, que desistiu. Aliás, meu vizinho aqui, Fenelon, né? Bernardo Fenelon, que é um jovem advogado criminalista, talentoso, extremamente talentoso. Aliás, o pai dele é médico, é meu médico. O Bernardo Fenelon deixou a defesa de Mauro Cid há alguns dias e ele é um entusiasta da delação premiada, então sempre pairou a expectativa de que Mauro Cid, que está preso, decidisse por uma delação. Então a entrada do senhor agora nesse rol de defensores, de advogados, é bem importante, porque pode significar uma mudança de rumos para a estratégia de defesa. Então, a partir desse momento aqui em diante, o senhor se coloca como um contrário à possibilidade de delação premiada. Na verdade, não sou contra nada. A partir do momento que eu entro na defesa, eu estou aberto para usar os institutos que nos favorecem, que favorecem os nossos clientes, que favorecem a defesa. Enfim, eu sou crítico intelectual da delação premiada, né? Mas não quer dizer que eu não possa usar esse instrumento. Fica em aberto, a gente tem a possibilidade, está aí à disposição. Ouviram aí? Ele diz, eu sou crítico intelectual da delação premiada, mas isso não significa que eu não possa utilizar. Vai manter isso em aberto e vai ver o que é que o Mauro Cid quer. Agora, a estratégia dele está clara. Vai botar a culpa, mesmo que não use a delação premiada, vai botar a culpa no Bolsonaro, vai botar a culpa nas pessoas que deram ordens ao Mauro Cid e vai dizer que o Mauro Cid obedeceu essas ordens, que é os crimes que ficarem provados ele vai aceitar, mas vai querer diminuir o tamanho da pena do Mauro Cid, alegando que porque ele estava cumprindo ordens, a pena deve ser menor. A estratégia do advogado do Mauro Cid, para mim, está muito clara, muito evidente. Vamos seguir. Qualquer um. Depois do diálogo da nossa conversa com o Mauro, a gente vai delinear por aí, por onde é que a gente vai caminhar. Mas não está no meu universo, no meu radar, pelo menos ainda o Mauro, que eu sei, fazer delação. Agora, se for necessário, guerra é guerra, né? A gente vai para a batalha, a gente vai para o trabalho e vamos fazer o que for necessário. Dentro das 4 linhas, como o presidente falava, né? Guerra é guerra, Elisa. Estamos aqui atentos, ouvindo cada palavra do advogado. Obrigada mais uma vez, doutor César, pela gentileza de estar conosco. A gente está falando de um cliente do senhor, que já teve como advogado, então, primeiramente, o Rodrigo Rocha. Nós acompanhamos bastante esses movimentos. Próximo à família Bolsonaro, foi o primeiro defensor do militar. Na sequência, o Bernardo Fenelon, que é especialista em delação premiada. E o senhor acabara de citar também essas questões do advogado Bernardo. Por qual motivo o senhor aceitou esse convite? Por qual motivo lhe pareceu favorável aceitar Mauro Cid como cliente? Olha, desafios são sempre bons na carreira, né? E quando a coisa complica, quando está complicado, normalmente acaba parando por aqui. Eu gosto de desafio também, né? Acho que temos boas teses para trabalhar com o Mauro. Verificamos, acompanhamos pela mídia, por vocês mesmo, né? O que está acontecendo. E somos profissionais. Com muita honra, com muito prazer, com muita satisfação, nós vamos fazer o trabalho com o Mauro Cid. E a gente decide, de acordo com o andar da carruagem, quais os instrumentos que a gente precisa usar. Eu não abro mão de dizer, não tem que fazer a delação. Se for necessário, se for recomendável, melhor dito, para a melhor defesa do cliente, eu vou convencê-lo. Vamos conversar. Mas não está no nosso horizonte assim, vamos partir para a delação premiada. Então, nós temos que examinar os fatos. Eu não conheço o processo, não conheço nada. Aliás, conheço através de vocês, a mídia que nos alimenta por aí, né? E eu, também de falar, mas eu mudo a orientação. O Fenelon, que é um jovem advogado talentoso, eu recém estava começando também, não delineou, eu acho, quase nada, não sei. Então eu vou conversar também com o advogado, que é meu amigo. Gosto dele, gosto muito dele, na verdade, filho do meu médico, inclusive, né? Meu vizinho aqui de escritório. Então a gente vai conversar com o Mauro para orientar. E mais, segredo é a alma do negócio. Eu não vou abrir o jogo das estratégias de defesa, tudo que vai acontecer. Isso normalmente a gente não faz. Mas estamos sempre abertos para dar um caminho, umas pistas por aí.
Basília Rodrigues, por favor. O senhor foi advogado também do Rodrigo Rocha Loures, ex-auxiliar, né, ali de primeira linha, do ex-presidente Michel Temer, né? Lembra, ali em 2017 o senhor assumiu a defesa do Rocha Loures, ele foi conhecido como o homem da mala, acabou sendo investigado... Nunca mostraram o que tinha dentro da mala, né? Por supostamente estar com dinheiro na mala, correndo ali em uma rua em São Paulo. O senhor assumiu a defesa, era um caso difícil, dá para se dizer assim que o senhor é o advogado das causas, não vou dizer impossíveis. Impossível não existe, né? É difícil, não, mas quando a causa é difícil, quando é complexa, é complicada, normalmente as pessoas também procuram buscar os melhores profissionais, né? E nós achamos que somos bons, né? Sem falsa modéstia, então é normal que chegue até a gente esse tipo de coisa, mas é um desafio, a gente gosta disso, o desafio é bom, né? Mauro Cid é culpado ou inocente? Inocente, com certeza. Absoluta certeza que o Mauro é inocente, né? O Mauro é uma vítima das circunstâncias, é o que a gente pode dizer, né? É malandro, hein? É malandro, hein? Ele disse que é inocente, depois diz, ele é uma vítima das circunstâncias. A estratégia tá clara. A estratégia tá clara. Ele vai tentar negar tudo aquilo que a polícia não tiver provas suficientes, óbvio, tá no papel dele de advogado, mas aquilo que tiverem muitas provas e que as evidências forem absolutamente contundentes, caso do Rolex, por exemplo, ele vai dizer que o Mauro Cid estava cumprindo ordens. Ah, é crime? É, mas tem que ser uma punição mais leve, menor. Ele é réu primário, ele nunca foi condenado de nada antes, ele foi corrompido. A vitimização do Mauro Cid está indo de vento em popa e essa estratégia, eu tenho poucas dúvidas, me parece altamente provável que foi uma conversa que ele teve com o pai do Mauro Cid. O pai do Mauro Cid contratou esse advogado porque quer que o Mauro Cid não fique mais tanto tempo na cadeia. E esse advogado está disposto a trabalhar com a delação premiada, mas também trabalhar sem a delação premiada, tentando fazer uma minimização de danos sem delação premiada, se for necessário, usando na argumentação, né, essa coisa de jogar a culpa no Bolsonaro, a culpa naqueles que deram as ordens, mesmo sem delação premiada, ele tem essa estratégia discursiva, não é? Porque ele é um rapaz de uma dignidade, uma seriedade, de uma carreira brilhantíssima, de família, de carreira militar brilhante, assim, está sendo injustiçado, com certeza. Na hora de construir esta narrativa, ou construir esta defesa, o senhor vai procurar a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro também? Não vou procurar, mas estou aberto também se me procurarem, não tem problema. Na realidade, a defesa do Mauro Cid não tem nada a ver com a defesa do outro, eu não sei a defesa deles, né? Nós temos o nosso trabalho para fazer, vamos fazer a defesa do Mauro Cid, ele como indivíduo, como pessoa, como ser humano, como militar, que é com a retidão moral que ele sempre teve. Ele tem hierarquia, militar respeita a hierarquia. Elisa? Alguma dúvida? A narrativa dele tá óbvia. Tudo que for provado em relação ao Mauro Cid, ele vai dizer, estava cumprindo ordens. Ok, foi errado, foi um crime, mas a punição tem que ser menor. Esse advogado foi para tentar diminuir, foi contratado para isso, para diminuir o tamanho da pena que o Mauro Cid vai ter, seja utilizando delação premiada, seja sem utilizar a delação premiada. Eu acho que ele não deixa dúvidas sobre a estratégia dele. Eu vou deixar a entrevista completa no comentário fixado, né? E a gente se vê em breve em outro vídeo. Eu quero pedir para vocês, gente, para vocês divulgarem o abaixo-assinado Fora Roberto Campos Neto, que está no comentário fixado, para vocês ajudarem a gente a crescer. Passamos de 60 mil assinaturas no abaixo-assinado e gostaria da gente fortalecer essa luta. Um abração e até o próximo vídeo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, liga o sininho, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até lá. Tchau, tchau.